Boa tarde, sábado 31 de janeiro de 2026. Está começando a edição 688 do Gaúcha Olímpica na Rádio Gaúcha e também no nosso canal no YouTube de GZH. 895 dias para que chegamos aos Jogos de Los Angeles em 2028. Mas, gente, os Jogos de Milão e Cortina estão batendo, na porta, dia 6 de fevereiro, cerimônia de abertura. As competições começam até um dia antes. E a gente teve nesta semana uma entrevista coletiva dos atletas brasileiros, proporcionada pela Confederação Brasileira de Desportos no Gelo. O principal atleta dos desportos no gelo é a gaúcha Nicole Silveira, 13ª colocada no Skeleton em Pequim e que tem expectativa de, no mínimo, estar entre as 10 melhores nesta Olimpíada e, quem sabe, beliscar um pódio. E a gente vai acompanhar a partir de agora trechos do que disse a Nicole dentro dessa entrevista coletiva sobre a preparação, sobre as suas sensações e expectativas para os jogos que começam no próximo dia 6 lá na Itália. O início da temporada veio muito com um contraste, vamos dizer, da temporada que eu tive o ano passado. Eu, analisando a minha temporada depois que acabou, eu sei que eu estou descendo melhor, a pilotagem melhorou do ano passado para esse ano, o meu push também, eu estou fora da pista correndo mais rápido que eu já corri, então é uma questão de transferir para o gelo, que eu acho que nessas últimas 2 competições eu tenho conseguido fazer, e acho que, afinal das contas, é um ano olímpico, onde, querendo ou não, nós somos uma nação pequena contra várias nações grandes e fortes que vêm, ao longo dos anos, experimentando e analisando e achando o melhor material. E eu acho que esse ano algumas nações deram um pulo bem alto do ano passado, então acho que isso tem muito a ver com o que houve da temporada também. Acho que uma competição de Copa do Mundo normal, eu diria que tem 12 ou 13 atletas femininas que podem estar num palco ou no pódio, já ganharam medalhas em Copas do Mundo, então acho que esse ano foi bem competitivo e a diferença é tu ganha, tá em primeiro, ou se não, tu tá em 12º, sabe, ou terceiro. Então acho que essa é a diferença, e se tu olhar os tempos, os diferenciais entre os top 10 são bem pequenos, mesmo comparando com o masculino. Então, eu acho que o nosso campo está bem competitivo, mas eu sei que eu não tenho não arrependo de nada. Eu sei nesses últimos 8 anos que eu não faltei nenhum treino, não faltei nenhum suplemento, eu comi bem, dormi bem, sabe? Então, eu estou pronta. Agora, os ajustes finais de treino físico e de descida. Vamos ter uns 4 dias em St. Moritz, antes de ir para Cortina, para se divertir e voltar a descer no trenó. Então, eu sei que eu estou pronta e estou pronta para vestir o vermelho e amarelo e dar o meu melhor lá em Cortina. Isso foi mais difícil, eu acho que em muitos esportes a ajuda que a gente consegue vai sendo construída, e no início eu tive que pagar por muitas coisas do meu bolso, vamos dizer. Eu ainda tinha o suporte da CBDG, mas obviamente nós todos fomos crescendo juntos. Então, no início eu tinha que trabalhar bastante, eu estava trabalhando turno da noite, 12 horas por dia, trabalhava bastante e fui experimentando, tipo, será que eu consigo treinar depois de um turno da noite? Aí eu fui descobrindo o que dava certo e o que não dava. E aí, conforme os anos foram passando e eu fui recebendo mais suporte, eu consegui diminuir as horas de trabalho. Normalmente, eu trabalho geralmente só pós-temporada, então de março a outubro, mais ou menos. Mas para manter minha licença ativa, eu preciso trabalhar no mínimo uma vez por cada 6 meses. Então, houve épocas que eu saí do Canadá para treinar na Europa mais cedo que uma temporada, então passei mais de 6 meses. Nesses casos, eu tive que voltar para o Canadá durante a temporada, trabalhar um pouco, voltar para os treinos. Mas durante o nosso verão, eu geralmente hoje, nesse último ano, seguindo, eu diria nos últimos 2 anos,
Vindo agora, eu trabalhei menos, mas no verão eu trabalhava mais ou menos 8 horas, 2, 3 vezes por semana, e os meus treinos iam depois dessas 8 horas, então era achar esse balanço entre os dois. Não tenho muito o que reclamar, porque eu não precisei trabalhar o tempo inteiro, e também foi algo que não é ruim, assim, ter uma distração, para não ter que estar 100% tudo skeleton, sabe? Que eu acho que foi, às vezes, o erro de alguns atletas, não ter nada a mais para fazer. Então, para mim, foi bom, eu gosto do que eu faço, eu trabalho com as crianças e gosto muito dessa área. Então, foi bom para mim do jeito que funcionou. O trenó dele, ele precisa de um mecânico, vamos dizer. Ele tem várias formas de serem ajustados. Eu diria que o mais normal, vamos dizer, o mais fácil de lidar seria o Schneider, que é feito por um alemão. E esse trenó, ele é mais fácil, tipo, tem 2 ou 3 coisas que dá para mudar no trenó. Agora, o nosso tem várias outras coisas que dá para mudar. Não sei falar certamente de muitos detalhes, porque isso é mais pro lado do Richard mesmo. Mas eu sei que cada competição ele está ajustando alguma coisa de alguma forma. E ao longo dos anos também, nesses últimos 2 anos, a gente tem feito bastante análise e estudos sobre o que a aerodinâmica e o que pode acontecer, o que a gente pode mudar para ficar mais rápido. E mas eu acho que ele é quem criou o trenó, então obviamente ele sabe como modificar o trenó. E essa é a vantagem que a gente tem de ter ele ao nosso lado. Eu queria, Nicole, saber de ti o seguinte: você falou aí sobre, né, o trabalho, sobre ser exemplo, né, sobre diversas coisas que aconteceram contigo nesses 2 ciclos olímpicos. Mas eu queria, como fosse uma retrospectiva de repente, você pegasse a Nicole que começou no skeleton, para que já passou por um ciclo olímpico com grande resultado, e para essa que chega para os Jogos de Milão e Cortina. Comparando as duas Nicoles, digamos assim, né? O que você vê, o que você enxerga entre quem começou e quem está chegando agora? E uma outra questão, se você puder responder rapidinho também junto, o quanto a Kim tem te ajudado nisso, né? E o quanto tê-la, por exemplo, como campeã agora do circuito essa temporada, pode também te incentivar para, quem sabe, ter as duas no pódio, né? Nos jogos, que acho que seria a realização para vocês. Obrigado. No início, eu era como qualquer outra, não sabia muito sobre o esporte. Estava roxa do pé à cabeça, então isso seria o mais óbvio hoje, que não tenho mais essas lombadas no corpo das descidas de estar aprendendo. Acho que a minha confiança também na modalidade, eu hoje posso conversar bastante sobre skeleton, tenho bastante confiança em mim mesma, eu consigo ajudar outros a descer uma pista, tipo, quando a gente teve que aprender a pista de Cortina, eu e a Kim, a gente aprendeu sozinha, entre nós duas, a gente discutindo as coisas, e eu consegui dar o meu palpite, vamos dizer. Então, acho que a confiança em mim mesma mudou. Por parte física, eu também tenho muito mais conhecimento. Acho que foi uma evolução do 0 ao 100, vamos dizer. Em 2018, eu com certeza não sou quem eu sou hoje. E em termos da Kim, eu diria que ela foi essencial para essas últimas temporadas e resultados que eu tive. Ela está no esporte há 16 anos, onde eu estou há 8, então acho que esse foi um dos atalhos que eu consegui pegar, de aprender com ela. E eu também consigo ajudar ela com a minha visão mais nova, vamos dizer. Então a gente ajudou uma outra e obviamente seria muito bom ter nós duas no pódio no dia 14 de fevereiro, que também é o dia dos namorados aqui, ou na América do Norte, pelo menos. E acho que na Europa também. Então seria fechar com chave de ouro, principalmente para ela, que vem há 16 anos lutando por tudo. As coisas que acontecem comigo, ela diz: olha, isso aconteceu comigo 8 anos atrás, sabe? Está no caminho certo. E então é bom ter essa perspectiva ao meu lado. E
e vamos ver se a gente consegue fechar essa temporada com a chave de ouro mesmo. Tenho, primeiramente, muito mais sabedoria sobre a pista, de como são as curvas. A gente chegou lá adivinhando e tentando pilotagens diferentes. Então, hoje eu chego lá sabendo o que eu tenho que fazer e sabendo quais curvas eu preciso focar e quais que eu não preciso focar tanto. Eu sei que chegando lá as curvas vão estar um pouco diferentes do período de outubro, mas acho que tendo essa sabedoria da pista já vai ajudar bastante, e sabendo como é que vai ser a largada, coisas assim, mentalmente eu já, como é que se diz, eu já analisei tudo que a experiência que eu tive lá em outubro, então acho que só tem que, não é do zero que a gente vai começar, é bem mais alto. As dificuldades, com certeza, são de ter que sair do país para praticar. Infelizmente, o skeleton uma modalidade onde o pessoal está tentando trocar, mas é difícil de conseguir equipamento, é difícil de conseguir um técnico, é difícil de... Não é um esporte fácil, vamos dizer, de se iniciar. Precisa de uma estrutura e uma estrutura forte para conseguir alcançar outros níveis. Então, eu pretendo ajudar e conseguir construir esse futuro, mas eu espero que tenha mais interesse, e pós os jogos, espero ter mais interesse também, que a gente consiga construir o futuro do skeleton para o Brasil. Bom, depois da Nicole, a gente vai ouvir também a galera do bobsled, representada aqui nessa entrevista por Edson Bindilat. Né? O Bindilat, que é um cara experiente, já vários Jogos Olímpicos, migrou aí do atletismo para os esportes de inverno, e ele fala sobre experiências, sobre estar em mais uma Olimpíada para ele, que é um veterano, mas também um exemplo para a garotada que está chegando na equipe brasileira de bobsled. Se a Jamaica teve, ele vai falar também sobre isso, se a Jamaica teve até filme, né, o Jamaica Abaixo de Zero, nós temos a equipe brasileira de bobsled também com muita expectativa para estes jogos que começam na Itália no próximo dia 6 de fevereiro. Primeiro, agradecer a todos vocês estarem aqui nessa coletiva, porque para a gente é uma honra, porque a gente sempre, eu que vim desde lá de 2002, né, dos Jogos Olímpicos de 2002, e agora ver essa repercussão que o esporte está tendo, o bobsled, o skeleton, o esporte da neve, né, o inverno em geral. Então, eu fico muito feliz de ver esses atletas crescendo a cada dia, a cada vez, e obrigado por fazerem a gente aparecer cada vez mais e, com isso, inspirar novos atletas, novos jovens e mostrar que a gente tem mais modalidades e mais oportunidades para que eles possam escolher uma modalidade nova ou migrar para uma modalidade que vem crescendo a cada dia, a cada ano, a cada ciclo olímpico. Cara, eu queria que você falasse pra gente como é que é essa sensação de não só estar indo para mais uma Olimpíada, né, no teu caso, mas até algo que a Nicole respondeu lá atrás também, de estar sendo referência para muitos jovens, para muitas pessoas que estão conhecendo o esporte agora e que querem ingressar, né? Eu sei que você faz contatos às vezes para tentar trazer alguns atletas que possam competir, que você vê perfil, enfim. Fala pra gente um pouquinho sobre isso, né, sobre ser exemplo, né? Como é que você se sente sendo exemplo para gerações que estão vindo por aí? Muito obrigado. Eu me sinto muito orgulhoso, né, tudo que a gente fez, né, desde lá de trás, em 2002, depois a gente vem crescendo gradativamente ao longo dos anos, depois na chegada do Emílio ali, logo já em 2011, 12, né, que nós retomamos ali a- as competições, e eu acredito que o trabalho sério que a confederação faz, o trabalho sério que nós atletas fazemos para sempre estar evoluindo, crescendo e melhorando, acho que isso me deixa muito orgulhoso de poder saber que as pessoas inspiram na gente, na nossa história, e saber que não tem fronteiras, né? A gente é um país tropical, mas a gente vem fazendo resultados grandiosos no esporte de inverno. Então, sempre tento passar que quando você quer, quando você tem vontade, você tem resiliência e acredita que pode ser feito, as coisas acontecem, né? Então, eu fico
bem feliz de poder estar vendo essa nova geração chegando, Gustavo aí quase qualificando no a segunda equipe, né, para os Jogos Olímpicos, mas vai estar presente, né, porque fez um grande trabalho, vem crescendo desde os Jogos Olímpicos da Juventude, é, lá em 2020, e veio evoluindo, crescendo, os atletas chegando, o Luiz, mais novo, né, que começou lá em 2022, 21, 22, agora retornou e está indo para a sua primeira Olimpíada. Então, fico muito contente de estar esperando esses atletas e abrindo portas, né? Acho que esse é o nosso papel, abrir portas, abrir o espaço e fazer com que esses atletas cresçam cada vez mais. Mas tudo isso não seria possível se não fosse vocês da imprensa estarem, né, de novo ali nos divulgando, né? Mostrando o quanto é possível a gente chegar onde a gente está chegando, né? Obrigado vocês e eu fico muito orgulhoso de poder estar fazendo parte dessa história, dessa evolução do esporte de inverno. Bom, para a gente foi uma honra estar com o Tal, né? Tal Stalker, né? Ele virou aí o filme Jamaica Abaixo de Zero. Então ele esteve com a gente ali em Lake Placid, depois ele foi com a gente, voltou com a gente em Eagles, né? E é inspiração, né? Inspiração e ele nos ajudou muito. Ele tem muita experiência com pilotagem e ajudou bastante o Gustavo nas pistas de Lake Placid, principalmente aqui em Eagles, na Áustria. Então, e fora o conhecimento e a, o envolvimento que ele tem com a modalidade, poder passar todo esse conhecimento para a gente, né? Então, ajudou bastante e fez com que a gente conseguisse fazer grandes resultados nessas 5 últimas competições, né? 3 lá em Lake Placid, mais 2 em Innsbruck, em Eagles, né? São mais competições, mas falando em relação ao two man, four man, né? 5 competições cada uma, né? De four man e de two man. Hoje, os atletas que estão de uma forma absurda, né? E realmente eu vou ser o piloto mais experiente, né, nesses Jogos Olímpicos, mas eu chego com uma energia, com uma vontade imensa. Eu acredito, eu posso falar com 100% de certeza que esses Jogos Olímpicos eu chego na minha melhor preparação física, mental e técnica, né? Então, depois do campeonato mundial ali, que a gente teve um grande desempenho, foi um trabalho insano em relação a tudo que a gente podia conseguir para melhorar, né? Então, a gente conversou com a nossa fornecedora de capacete, a BF, para poder fazer um capacete mais arredondado. Foi eu e Emílio lá na BF, lá para a gente conversar com eles em relação a isso, para a gente ter uma melhor aerodinâmica. Eu e Emílio também conseguimos um contato lá na 3M, onde a gente aprendeu a lixar melhor as lâminas, fazer um trabalho específico de polimento das lâminas na 3M, onde a gente aprendeu muito em relação a isso, porque os grandes times têm muitas coisas que a gente ainda não sabe, né? O bobsled começou em 2002, o do Brasil começou em 2002, mas ele já vem desde 1925, nos seus primeiros Jogos Olímpicos. Então, a gente ainda é uma criança em relação a isso. Então, a gente tem que ir atrás do que a gente acredita que pode melhorar, né? A nossa treinadora também conseguiu um speed suit, né? Essa macaquinha de competição, onde ele é trabalhado em túnel de vento, onde ele é específico para cada atleta, né? Cada atleta tem o tamanho ideal, junto com a pessoa que produziu. E, e também eu tenho um trabalho mental com a Melissa Veloso. Ela vem fazendo esse trabalho mental comigo desde pouquinho antes do meio do ano passado. Então a gente vem entendendo exatamente qual é o objetivo, né? Para chegar no flow, né? Que é chegar naquele seu momento nos Jogos Olímpicos. É como se fosse uma periodização, para a gente chegar no melhor momento, na melhor competição. Então, foi um conjunto de situações que fez com que eu chegasse aqui na minha melhor forma física, né? E eu realmente me dediquei muito, assim, sabe? Me dediquei muito. Tanto é que no Brasil eu ainda tenho, também sou personal trainer, tenho meus alunos, mas eu conseguia conciliar os treinamentos, família, esposa, filhos, mas focado no que eu tinha que fazer.
Então, eu chego de verdade de uma forma muito importante da minha preparação e principalmente com o material competitivo, né? Graças à Confederação Brasileira de Esporte no Gelo, Comitê Olímpico do Brasil, né? A gente conseguiu adquirir trenós competitivos, né? Trenó Foreman novo, trenó Tillman semi-novo, mas muito competitivo. Então, lâminas muito boas. Então, a gente chega muito bem preparado para esses Jogos Olímpicos. A gente disputa 3 medalhas, né? É muito difícil, ninguém fala em medalha aqui, mas eu sempre entrei em competições pensando em medalha. Se eu não entrar numa competição pensando em medalha, eu já entrei perdendo, né? Mas a gente não fala que em medalha em Jogos Olímpicos, pelo contrário, a gente fala em chegar nos Jogos Olímpicos e dar o melhor, e o que a gente mais sabe de fazer é isso. Acredito que a gente chega com uma vontade imensa e uma preparação física muito boa para esses Jogos Olímpicos. E vamos do gelo para a neve. A neve tem Lucas Pinheiro Braten, o norueguês, filho de uma brasileira que compete nas últimas 2 temporadas pela bandeira do Brasil. Conquistou já 10 medalhas aqui pelo nosso país. É esperança de ganhar medalha lá em Milão Cortina no esqui alpino, onde ele esta semana foi prata na prova do slalom gigante em Schladming, na Áustria. Na mesma cidade, ele também tirou o 4º lugar na prova do slalom. E ele é vice-líder da Copa do Mundo no slalom, vice-líder da Copa do Mundo no slalom gigante e vice-líder na classificação geral, que ainda conta os pontos somados no Super G e também no Downhill. O Lucas é uma grande aposta, junto com a Nicole Silveira, que a gente ouviu na abertura do programa, de medalhas para o Brasil nos jogos que começam no próximo dia 6 de fevereiro. E a gente, claro, vai trazer todos os detalhes, enfim, tudo dentro da nossa programação, especialmente a partir do próximo final de semana. E termina aqui mais uma edição do Gaúcha Olímpica. Semana que vem, já com os Jogos de Inverno, a gente volta com mais destaques, trazendo mais atletas brasileiros e também, claro, falando de outras modalidades, atualizando tudo para você aqui na Gaúcha e também no nosso canal do YouTube de GZH. Valeu pela companhia, até a próxima!